Rapaziada, parece que o Roberto Firmino pode deixar o Al-Ahly aí na janela do meio do ano. Um dos destinos possíveis aí, né, preferidos do jogador seria o retorno ao Brasil, até para de repente buscar um destaque, buscar sua vaga aí na seleção. E a rapaziada está cogitando muito o Firmino no Flamengo. Vocês acham que tem vaga ali no ataque? O Pedro iria para o banco para o Firmino ser titular? O Firmino jogaria de falso 9? Como vocês veem essa possível contratação do Flamengo aí? Cara, chegando um jogador desse nível, eu acho que o treinador teria que se virar pra colocar ele junto com o Pedro, né, mano? E até junto com o Arrascaeta também, que é o melhor jogador do time no momento. Tipo, não tem como tirar o Pedro, não tem como tirar o Arrasca. Tipo, o Pedro tá se recuperando agora, ainda não tá no seu melhor. Caso ele não volte, é capaz dele poder perder a vaga no futuro. Mas agora, o que a gente espera do Pedro pros próximos meses é que ele volte a ser o craque do time. Então, chegando o Firmino, teria que não teria uma disputa de vaga. Eu acho que teriam que jogar os três juntos. O treinador ia ter que se virar. Vocês acham que a prioridade do Flamengo é o centroavante? Claro que o Firmino surgiu do nada. Um cara que até foi especulado do Palmeiras no início do ano, ele queria sair da Arábia no início do ano, ficou, foi campeão da Champions Asiática, mas ele falou que agora do meio do ano não passa, que ele quer ralar de lá. Mas a questão é para o Flamengo e para o Firmino, porque o Firmino consegue clube onde ele vai ter mais destaque, porque no Flamengo ele vai ter que disputar, eu acho que mais com a Arrascaeta do que com o Pedro, e tem outros clubes que ele seria patrão, né? Enfim, eu não sei se o Flamengo precisa dele e se ele precisa do Flamengo, mas ia ser um casamento sinistro. O Arrascaeta ia ter que jogar ainda Ia, mais do que vem jogando. exatamente. Ia ser um reforço de peso, né? O Firmino tem vaga em qualquer time no Brasileirão hoje, mas realmente o Flamengo seria um caso um pouco delicado, porque eu acho que o Flamengo está bem servido, apesar de disputar bastante, muitas competições ali e sempre ter vaga para um jogador. O Firmino não é o tipo de jogador, até pelo salário dele, que iria vir para não jogar o máximo que ele conseguisse. Então, se ele quiser e aguentar jogar todos os jogos, ele vai querer jogar todos os jogos, não vai querer ficar no banco. E o atual cenário do Flamengo é difícil você chegar e já botar o Arrascaeta no banco e o Arrascaeta ficar no banco, não jogar. Então, de repente, ele poderia buscar um cenário diferente, cara. Mas Cara, no eu vou Flamengo, o falar. casamento seria perfeito. Seria um reforço assim, aquele reforço pontual que iria mudar mais ainda o patamar do Flamengo. É que talvez a gente tá pensando em Arrascaeta. Eu tava pensando aqui enquanto você falava. O Arrascaeta preso só, como se ele só jogasse ali, onde a gente tá vendo ele agora, que é onde ele tá saindo muito bem e tal. Mas o Arrascaeta pode jogar um pouco mais recuado, ele se adaptaria. E outra, o Gerson tá jogando um pouco mais avançado pela direita, não é? Isso. Pô, se é pra entrar o Roberto Firmino, um cara de qualidade, e olha só, ele não é um cara que seria paradão ali no meio. Você lembra a qualidade dele para armar jogadas no Liverpool? Pô, não tá entrando um qualquer pra tirar o Arrascaeta de posição. O Arrascaeta poderia ter que se adaptar a uma outra posição, mas estaria trabalhando com dois caras de muita qualidade, que é o Firmino, poderia estar fazendo a dele, e o Pedro à frente. Então, eu acho que o Arrascaeta pode fazer o segundo volante, pode fazer a direita ali. A Eu acho direita eu mais fácil. concordo, volante não. Volante não tem como, não tem capacidade defensiva, marca ninguém. Também acho. Pô, É segundo isso que eu ia volante não falar. dá? O Arrascaeta, ele não vai Trouxeram o recuar, cara. Ele é Jorginho o para quê? craque do time. Não é até Esbarra em outro muito problema. craque, né, mano, no Esbarra Flamengo. em outro Que problema. Tem isso? o Gerson, tem o Jorginho. Jorginho, tem o Pulgar para trás. O Arrascaeta ou é ponta direita ou é meia. Se ele perder a vaga da meia pro Firmino, ele vai para a ponta direita ou para o banco. Então, Eu quem, acho quem vai mais ter que fácil. Eu acho se mais coçar fácil vai ser o você. Gerson. Também. Como é que é? É mais fácil o Gerson ter que se coçar do que o Arrascaeta, nesse momento, do Flamengo. Sim. Mas também não vejo o Gerson se coçando, não, cara. Ó, Então ele vai perder a vaga. O Arrascaeta, a gente está falando do artilheiro do Brasileirão. O cara tem 7 gols, tá? E ele não é nem atacante. Eu vejo mais o Firmino se adaptando numa situação ali, ou uma dobradinha com o Pedro, dependendo da formação, ou jogando em alguma das pontas. Apesar de não ser o forte dele mais assim, aquela velocidade que ele tinha há um bom tempo atrás. Cara, Gerson eu não vejo perdendo vaga no Flamengo e nem o Arrascaeta recuando. O que poderia, de repente, acontecer, dependendo aí da formação, de quantos homens de meio campo ele tivesse, seria algo parecido com o que foi Arrascaeta e Everton Ribeiro,
só que dessa vez iria inverter. O Arrascaeta iria para a ponta direita, para a meia direita, e o Firmino jogaria onde jogava o Arrascaeta, que era centralizado. Aí eu acredito. Porque não dá para tirar o Arrascaeta do time, cara. Então, nessa que você tá falando agora, quem roda é o Gerson, entendeu? E o Não, o Gerson vem Gerson jogando pode mal. recuar para segundo volante. Quem Ó, roda é um já tem um ponta. tempo. Quem roda é Quem um vai ponta. rodar Ele vai ser botou um o. É porque o 4-4-2, pô. Gerson nem. Desculpa, Fernandão, pode falar. Não, pô, você montou um 4-4-2. Você mudando a dinâmica, mudando a formação, quem cai é um ponta. E aí você pode ter o Arrascaeta aberto por um lado, o Firmino aberto pelo outro lado, ou o Firmino até como segundo atacante. Porque aí você está saindo Isso. do 4-3-3. Se você sair do 4-3-3, dá para fazer outros esquemas. Mas Não, assim, no 4-4-2 dá. talvez um 4-3-3 com o Arrascaeta na ponta direita. Você não teria aquela profundidade toda, mas você teria ele sendo aquele ponto aqui mais construtor, por dentro, que Uhum. iria mais conduzir a bola, armar o jogo e dependeria da ultrapassagem do lateral direito. Entendeu? Aham. O O Gerson, próprio quando joga 4-4-2 ali. também daria. Uhum. Oi? O próprio 4-4-2, vamos fazer mais fácil, um 4-2-3-1. A linha de 3 atrás do Pedro ficaria com o Firmino, o Arrascaeta, e aqui na esquerda o que não falta é opção. Isso, exatamente isso daí. O Arrascaeta só não seria um jogador igual, por exemplo, o Bruno Henrique, Michael, que leva em Isso, não, profundidade. Ele seria exato. mais por dentro, mas Isso, você seria tem um meio como contar aberto com mais do que um ponto. Uhum. Exato, e você conta com a ultrapassagem do Wesley ali pela direita, que é um jogador de profundidade. Tem Sim. como fazer. O que o Gerson faz quando joga na ponta direita, ele não é um jogador lento, mas o forte dele não é a velocidade. Então ele faz muito isso, ele constrói muitas jogadas para ultrapassagem e às vezes ele cai até por dentro. Durante a jogada ali, o Gerson até centraliza. Sim. Então, dá pra fazer. Dá pra fazer. Cara, um jogador da qualidade do Firmino vai acrescentar em qualquer elenco e chegaria pra jogar. E, cara, é o momento o seguinte: o Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil, né? Da América do Sul. Mas, pô, saiu o Pedro. Ou entra hoje em dia Bruno Henrique ou aquele Juninho. Pra mim, junto os dois não dá um, tá? Aí na ponta de tem o Plata, tal, tem o Michael, pra mim também não é jogador nível Flamengo. Tira uns caras desse, meu irmão. Se adapta ali a rapaziada, às vezes, tipo assim, ó, uns caras que são medianos, assim, pega um cara, tipo, se adapta ali e fica até melhor do que o time titular, entendeu? Fica até melhor do que tá. Eu Uns acho que é caras, tipo, oxigenar, mano. Quando tu tem um elenco muito sinistro desse, só tem 11 vagas, os caras acabam perdendo a motivação. Então, por exemplo, tu dá uma oxigenada, o próprio Cebolinha, que foi até caro, jogou bem, mas que agora, depois que se lesionou, não consegue voltar. Então, assim, o Flamengo tem como dar giro nesses caras. Se eles falarem, aí, Cebolinha tá à venda, aparece uns 5 clubes brasileiros querendo. Com Então, pô, assim, eu certeza. e aí eles vende abrem vaga para Cebolinha, oxigenar. vende todo E mundo. parece que o Flamengo já estava cogitando se desfazer aí, né? Do Cebolinha, Cebolinha e do Michael, tem uns Michael. caras ali que. Isso. Exatamente. São jogadores que não estão nem perto do nível de, por exemplo, Arrascaeta, Firmino, se chegar, o Pedro. E a gente ainda tem a opção do giro, né, cara? O futebol hoje, ele é assim, são muitos jogos, o calendário é muito longo. Então vão ter alguns jogos que você vai poder contar com o Firmino, por exemplo, no lugar do Pedro. Você vai precisar de ter um cara que, por exemplo, o Arrascaeta não está 100%, você pode contar com o Firmino ali, dependendo das formações. Sim. Então, falar que não tem como o Firmino encaixar no Flamengo é ruim, né? No que não dá para encaixar são jogadores ruins. O cara é bom, dá Exatamente. para encaixar, daria um trabalho e também tem que ver a questão aí do ego dos caras, né? De vez em quando ir para o banco, ficar de fora de um jogo mais importante. Você chegar Cara, numa semifinal de Liberta no Maracanã e falar pro Arrascaeta ficar no banco ou o Firmino, como que vai ser a reação da torcida e não, dos eu vou te falar. jogadores? São muitos jogos, Nicolas. E, tipo assim, se tivesse um revezamento, esses três, os três iam jogar bastante. Firmino, Pedro e o Arrascaeta. Mas e o filé E, mignon? e isso ia manter todos eles, não poderiam estar acomodados a nenhum momento. Que se o Pedro tiver meio que acomodado, o Firmino rouba a vaga. Se o Arrascaeta acomodar, como já esteve, agora está muito bem, mas estava tomando muita crítica da torcida. Precisa renovar, tinha um pessoal pedindo a Arrascaeta fora. Nunca mais vai acontecer com o Firmino lá. Porque ele dá uma bobeada, o Firmino já toma. Entendeu? E vice-versa. Firmino tá titular, bobeou, não sei o quê. A Arrascaeta toma de volta.
E assim é um revezamento entre os três. Ia ser bom ainda pro físico, né? O Arrascaeta não pode jogar muitos jogos, ele fica desgastado no final da temporada. Tem o Pedro também, que não acabou de ter um LSA, não vai poder jogar muitos jogos. A reflexão para tu. Domingo, tu joga, digamos assim, vou pegar um jogo zoado. Tu pega o Mirassol em Mirassol e quarta-feira tu joga a vaga da Libertadores. Dane-se ter rodízio, mano. Ninguém quer jogar em Mirassol, todo mundo vai se matar para jogar Libertadores. Então, assim, jogador escolhe jogo. O problema de ter muito jogador bom assim é que na hora do filé mignon, o cara vai cobrar. O Firmino vai falar: cheguei agora, vocês falaram que eu ia jogar os jogos sinistros. O Arrascaeta vai falar: porra, quando o Maracanã estava vazio, chovendo contra o Internacional, eu que joguei. Então, assim, eu acho que isso pode haver, claro. Acho que são muitos jogos, mas os jogos importantes são poucos. O clássico, a decisão, e só 11 entram. Mas, meu irmão, isso aí é futebol, não quero saber. É quem tiver melhor vai jogar. Aí, tipo assim, o cara que não tá melhor tem que saber. Igual o Rodrigo agora, não joga no Real Madrid. Tem vários casos aí que o maluco é bom e não joga, porque, pô, o Flamengo hoje em dia é como se fosse o Real Madrid aqui do Brasil, meu irmão. Tipo assim, a vaga é sempre concorrida ali, mano. Se não estiver jogando muito, a torcida já tá aqui, ó. Cebolinha é criticado, Michael, porra. Deixa eu fazer um questionamento aí para vocês. Eu vou dar minha opinião já e passar esse questionamento. Tendo em vista o nível de contratações que o Flamengo pode trazer, como, por exemplo, o Firmino. Se vocês tivessem que escolher ali uma posição, um jogador, né, para reforçar o Flamengo do nível do Firmino, essa posição seria a posição atual do Firmino ali, um falso 9, um camisa 10? Ou vocês acham que o Flamengo deveria reforçar outro setor do seu time? Acho que não cabe no lateral esquerdo, né? Ou um zagueiro melhor. Então, é difícil você pensar nisso, né? Eu penso no Rossi também, cara. Eu acho o Rossi ok, mas o Rossi não acompanha para mim o nível dos outros. O Flamengo tem grana, tem bala aí para trazer um goleiro selecionável, seja do Brasil ou de fora. Porque a zaga eles investiram bem, tem o Danilo, tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira, enfim, tem jogadores. A lateral esquerda eles trouxeram o Alexandro, tem o Ayrton, tem o Varela improvisado, tem o uruguaio que vai voltar, o Vinha. Então, assim, lateral, não sei se eu faria esse movimento. Talvez a direita, se o Wesley sair, mas assim, a parada é que o Firmino é mais uma oportunidade de mercado do que qualquer coisa, né? Porque o Firmino ganha 11 milhões por mês, por esse salário nem o Flamengo paga. Mas como ele vai sair do contrato dele, ele vai aceitar uma redução. Então, assim, é uma Vai ganhar oportunidade uns que 3, 4. Sim. os três, É mais do porque que difícil pagar no Brasil. o que eu viso no caso é que, mesmo eu concordo que é uma oportunidade de mercado, mas por conta do alto salário e o atrativo que é o Flamengo hoje, ele tem mais potencial de escolha, né? Então, se você tem uma necessidade maior ali de compor, por exemplo, a defesa do Flamengo, com esses nomes que o Fernandão falou, é uma defesa muito boa, muito sólida. Mas vários jogos do Flamengo a gente desce críticas ao Léo Pereira, a gente desce críticas, por exemplo, ao fato do Varela estar jogando sempre improvisado ali, mesmo tendo três opções, igual o Rodrigão falou. Enfim, então eu concordo que poderia trazer, não um lateral esquerdo, mas de repente um zagueiro do nível do Firmino poderia ser um diferencial. E como o Flamengo vai se livrar de alguns zagueiros ali, eu acho que tem alguns jogadores ali atrás que dá para se livrar também. Lateral direito, eu só pararia para pensar, caso chegasse uma proposta forte pelo Wesley, aí você começa a pensar em trazer um lateral direito. É isso então, rapaziada? É É isso. isso. Mais um videozão aí da TV Clubismo. Se inscreve, deixa o like aí no canal e vambora.